Beleza? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Hoje, nossa palestrante Andréa Lima, daqui da casa mesmo, né, vai falar sobre o tema O bem é incansável. E eu vou ler um pedacinho desse livrinho, trechinho do Vida Feliz. Estás mergulhado no oceano do amor de Deus, jamais encontrarás sozinho. Deus está em ti, em torno de ti. Descobre-o e deixe-te conduzir por ele só. Descobre-o e deixe-te conduzir por ele, com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a sua vontade e seus passos, facultando-te crescer com menor e nenhuma dose de sofrimento. Em Deus tudo encontras, planificando-te completamente. Então, está aí, né, gente? Deus está em todo lugar, toda parte. Tem gente que fala, Deus não está vendo, Deus não está comigo, mas com certeza está. Deus está vendo tudo, sabe de tudo. Eu vou pedir agora para nós fecharmos nossos olhos, vamos fazer uma oração inicial. Vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a Deus e a Ele, e os nossos bondosos amigos espirituais, por estar presente aqui hoje nessa casa de amor e luz. Agradecer pelos nossos familiares, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela água que nos refresca. Agradecer, Senhor, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos lares. E pedir, Senhor, que olhais para todos os moradores de rua, os hospitais, os abrigos, os asilos, os presídios, que leve conforto e amparo no coração de cada um deles. Obrigado, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Andréia, por você. Hoje eu não falei mais porque todo mundo já é conhecido aqui, então não precisa, todo mundo já sabe os... Seja bem-vindo, Andréia. Desde a primeira vez, aí. Todos pela primeira vez, de muitas, né? Quando a gente usa o tema, né, gente? Uma boa noite, primeiro. Para alguns aqui eu já, né, disse com todo o meu carinho dessa boa noite. E que a gente sinta realmente, em cada palavra, quando eu digo boa noite, consegue sentir, né? Então, é uma pausa, né, necessária para a gente buscar nesse ambiente, através da doutrina do Chico Amado, trazendo a mensagem no Pão Nosso com a mensagem de Emmanuel sobre o bem é incansável. Fica parecendo que a gente está careca de saber disso, né? Só que ele vem destrinchando falas que são necessárias para os nossos ouvidos, para o nosso coração, né? Mas, no princípio lá, ele na verdade vem alertar sobre o capítulo 3, no versículo 13, da segunda epístola aos Tessalonicenses, quando Paulo, lá, né, nos primórdios do cristianismo, vem escrever: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, um conselho que perdura por toda uma vida, né? E eu tive a felicidade de pegar do livro Caridade uma
poesia do Meimei, de Meimei, né? Da Meimei, falando sobre um quarto de hora. Ouvidos de ouvir, coração de sentir, poeticamente o que ela fala. Então eu prefiro ler, né? Porque soa com as palavras dela. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que possa espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar e dentro da própria casa. Das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera da tua presença. De auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou o reconforto do próprio lar. De uma conversação edificante com uma criança desprotegida que vai conduzi-la para a frente a sugestões de boa vontade. De estender algum adubo a essa ou aquela planta que te faz útil. E do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. Olha quantos benefícios. E aí ela fala, 15 minutos sem compromisso, são 15 minutos de opções na construção do bem. Não nos esqueçamos que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio ele se forma de fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Nessa lentidão, nessa tranquilidade, bem devagarzinho, grandes raios vão surgindo do nosso próprio coração com o bem que vamos praticando. E aí, Emmanuel começa a dizer, principalmente daquela época lá, né, de Paulo de Tarso, devia de encontrar muitos que estavam a fim de correr do serviço. E assim, não, por favor, a gente faz, não tem mérito. Aí, só colhe ingratidão, né? E ele fala, né, que é comum até os dias de hoje muitos fazerem isso, né? Buscar ajudar, mas falar e alegar que está cansado. E isso porque não vai proceder de uma fonte muito segura, pois traz alegações que vai estar com o intuito de vantagens, de receber uma troca, né? Com aquele propósito egoístico, com cobranças de retribuição. É um toma lá da cá por interesses pessoais. E aí muitas vezes fala que está cansado de fazer o bem, né? Que está esgotado. E olha só, às vezes são 15 minutos de sua existência que pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Mas aí Emmanuel continua alegando essa parte, né? Sobre esse cuidado de ficar numa canseira, no sentimento de troca. E aí eu pus assim, né, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Então, para que você vai ficar lamentando, vai dizer-se cansado, se o bem praticável é uma coisa que vai acontecendo e precisa ser incansável mesmo, né? E aí, ele ainda vem alertar sobre a prudência de reconhecer se nós estamos realmente atendendo bem ao outro, ou se na verdade não estamos a praticar o mal. Ele não fala com essas palavras, mas o texto mostra que a gente precisa ter uma certa prudência, porque muitas vezes nós julgamos fazer o bem,
mas por questões de mérito junto ao plano espiritual. Quantas vezes a gente fica naquela correria, se cobrando de fazer algo em prol da espiritualidade, né? Sendo que eu quero um tijolinho para poder render algum espaço, passar correndo no umbral e ir já para um lar que vai me hospedar em algum plano melhor, né? Ô gente, nós estamos na carne, nós estamos na terra, vamos vivenciar as coisas da terra, vamos nos enraizar, né? Nesses momentos de prazeres que a terra proporciona também, de cuidados para conosco mesmo, mais do que ficar se cobrando algo do alto, como se a gente estivesse assim, fazendo realmente o bem, porque a gente está prejudicando a gente mesmo. Então é um toma lá da cá também silencioso. Que bem é esse que eu estou praticando, né? Então ele nos alerta nesse sentido, porque tem que considerar que nem sempre o bem que eu penso praticar pode realmente ser um bem. E isso é uma fala que eu sinto muito em mim, que eu fico questionando até onde eu estou realmente beneficiando o outro ou prejudicando, né? E aí eu li alguma coisa sobre maldade transitória e eu entrei em choque. Falei, gente, existe uma maldade que tem limite, graças a Deus, que não é ilimitada, ela é transitória, como o termo diz. Mas eu pratico também. Quando eu penso em ajudar, quando eu penso em fazer o bem. E às vezes eu não estou no equilíbrio, não estou no autoconhecimento constante de perceber até onde sim eu estou ajudando ou não. E eu participei de uma antologia que chama Superação. É justamente como se a gente quisesse dar um abraço amigo, né? Com várias células de amor e de doação para o outro. E nas aprendizagens da vida, quando eu estava escrevendo no momento, surgiu uma situação comigo bem dolorida, com relação a pensar se estava ajudando os filhos ou não. Será que eu não estava passando a mão na cabeça e em vez de ajudar, estava realmente atrapalhando? Né? E aí eu me peguei nesse questionamento do Emmanuel aqui, com esse bem incansável, e percebi a maldade transitória em mim, que não era um bem, chegava a ser uma maldade transitória. Eu posso ler? É rapidinho, tipo uma poesia. Maldade transitória dói reconhecer, mas eu pratico também, pensando em ajudar, pensando em fazer o bem, querendo proteger, mas estando refém da aprovação do outro, daquele a quem eu quero bem, uma dependência emocional, sujeitando aos caprichos alheios, achando que ajuda, mas sendo comparsa nos erros. Gente, como dói perceber isso. Erros extremos, cegueira não deixa ver quanto que nos prejudicamos, quanta maldade espalhamos, pensando na verdade em socorrer. Mas não estamos sós. Existe o amparo divino. Um dia a ficha cai e nós acordamos para todas essas questões. Reconhecemos nitidamente que falhamos nas nossas escolhas, nas nossas considerações, que a gente considerava o certo. E porém reafirmo, não estamos abandonados, não estamos sozinhos. Não procuremos buscar culpados, evitando os burburinhos. Compreendamos, se surge a luz da claridade, né? De que eu estava assim praticando
do mal em vez de um bem? Surgiu essa luz, então vamos evitar burburinho. Para que se punir? Para que se martirizar? Pois existem outras prioridades. Nós precisamos buscar solucionar, né? Não parar naquela coisa da culpa, do erro. Existem outras prioridades e busquemos solucionar. As aprendizagens com os erros para novas escolhas fazer. Não pese o seu coração. Aprenda a se socorrer. Olha o alto amor. A partir da busca do autoconhecimento, tudo que o Evangelho nos traz, tudo que a doutrina nos exemplifica, sempre tem o fundo dessa busca moral, desse conhece-te a ti mesmo, desse ficar mesmo entrando nesses labirintos da mente, do nosso eu interior, do nosso eu exterior, o personagem que pratica. Isso é constante para nós, né? Então, vamos nos socorrer, pois não houve uma intenção ruim, é uma ignorância no proceder. Nós estamos sempre aprendendo como devemos agir e ainda não temos o total conhecimento, então agimos na ignorância. Então busque no seu íntimo uma vontade latente de melhorar, de sobreviver a essas quedas, né? Para poder alcançar de novo mais um degrau. Às vezes tem umas recaídas. As tramas das maldades, muitas vezes, são feitas com o nosso consentimento, numa visão encurtada de estar a ajudar. Passar a mão na cabeça e depois lamentar. Principalmente quando entra as questões financeiras no meio. Uma busca muito forte pelo ter, que essa mocidade, essa juventude acaba se perdendo, né? Mas porém, presta atenção, você vai se educar, vai receber abundância de conhecimentos com essa aprendizagem da vida, né? Do dia a dia. Então perdoa e dê o perdão, porque muitas vezes nosso filho também está praticando erros que nós mesmos já cometemos no passado, por não saber administrar financeiramente nossos ganhos. Isso é uma maldade transitória, quando a gente busca esse aprendizado para poder também instruir e sair desse quadro negativo, né? De ficar preso em questões que vai trazer endividamento, que vai trazer sofrimento para todos nós. E nós estamos ainda engatinhando nessas questões financeiras, e por isso está uma chuva de coaching, de pessoas ensinando a ser próspero aí, e eu ando seguindo muitos, porque eu quero realmente aprender como lidar com o orçamento, né, financeiro, com os ganhos, com os gastos e com vários outros nomes. Isso aí para poder a gente praticar realmente o bem e agradecer por todos eles que também estão a nos ensinar. Mas aí vamos continuar com o raciocínio do Emmanuel, né? Que lá quando eu falo também nesse momento, é muito forte quando eu falo da codependência, que você acaba sendo vítima do outro que te manipula por conta de você bem querer. E aí você, para não prejudicar o outro, você pisa em ovos para que o outro não melindre. Até onde isso é um bem? De não falar um não assertivo, porque aí você está se adoecendo, você está machucando a você mesmo, né? E o corpo sente, o corpo vai reclamar e o corpo vai falar, né? Aí eu vi, nos dias que eu estava fazendo esse estudo, foi indicação lá do grupo espírita em Mar de Espanha, e a gente faz o estudo online, né? E aí eles falaram sobre que eles estavam fazendo essa sequência, era o Pão Nosso no capítulo 11, né? E eu, olhando assim algumas coisas no Insta,
surgiu daquele pastor Cláudio. Eu gosto muito de ouvir ele, que ele tanto faz a gente rir, quando faz a gente refletir também, né? E aí eu escrevi aqui, né, falando sobre ele, que ele fala que ser bom e correto, onde a gente estiver, vai ser perseguido, vai incomodar. Ô pastor, mas eu faço tudo certinho, estou querendo fazer o bem, e o outro está me perseguindo, está me incomodando, né? Aí ele vira assim, agradece, porque vai ser assim mesmo, né? Não reclama não, porque você acaba dando o exemplo de que agir correto, de ser bom e incomodar o outro, é porque ele vai ver que ele pode ser bom também, que já está no momento de sair da ignorância e praticar o bem, né? E reconhecer que pode ser melhor. Aí eu adorei isso, né? Porque é por aí. Às vezes a gente pensa que está sendo perseguido e fica incomodado, mas é justamente porque você está praticando algo que está incomodando o outro, porque ele não quer ver. E a gente precisa sair da ignorância, né? Nós precisamos buscar esse conhecimento de um bem incansável aí mesmo, esses 15 minutos da meia-meia. Pois bem, aí ele coloca Jesus, né? Que Jesus exerce o seu ministério de amor desde sempre, sem exaurir-se. Não se cansa nunca, né? E o mestre muitas vezes terá sentido o espinho da nossa ingratidão, no receio aos trabalhos da nossa própria iluminação. A gente se recua da própria iluminação, a gente não quer ver. Então ele colocou perfeitamente o espinho da nossa ingratidão. Eu acredito que a gente, quando está muito no físico, fica imaginando o sofrimento e a dor de Jesus com os espinhos físicos. E ele está além disso, né? Sem dor e sem sofrimento. É uma coisa que a gente precisa reconhecer no Cristo Jesus, né? Parar com essa coisa de que ele se sacrificou por nós. Ele simplesmente se doou, serviu constantemente, sem se cansar. Foi exemplo para tudo junto a nós, né? E quando ele percebe que nós recuamos na nossa própria iluminação, na nossa caminhada de autoconhecimento, aí sim, é como se a gente estivesse injetando o espinho lá. E por mais que ele não sinta essa dor, nós precisamos sentir essa dor por ele, de incômodo da nossa ingratidão, de não procurar ser melhor, né? Aí, gente, nós estamos agora saímos do Vida Feliz da Joana de Ângeles, né, e do Divaldo, e a gente está agora com palavras da vida eterna, de vida eterna do Emmanuel também com o Chico, e o capítulo 5, quando a gente fala no passe à distância, né? Um estudo de terça-feira que a gente está constante ainda desde a pandemia, a poesia saiu mais ou menos linkada com esse assunto, né? Da nossa ingratidão para com Jesus. Quando a gente fala assim: consegues compreender que a fé sem obras é morta? Quer dizer, o bem incansável que eu posso praticar é na ação, né? É no meu agir, mostrando realmente o meu sentimento de fé, que está arraigado em mim, de confiança, no dia a dia, expondo essas verdades. Calma, vai passar, tudo passa, né? Essas palavras de conforto. Então, isso, conhecimento nobre, vai exigir uma atividade nobre, sermos nobres. Elevação espiritual é servir ao eterno Pai, à eterna Mãe, na pessoa do semelhante. E o Jesus, nosso amigo, é um exemplo vivo. Ele doou-se e serviu a todo instante.
E acreditem, para ele não foi sacrifício, ele estava além do sofrimento e da dor, pois desceu para melhor servir. E os nossos propósitos, e o que nós programamos para descer e tentar fazer, tem que ser na leveza, sem cobrança, no cuidado com a gente mesmo, né? Sem recuo dessa autoiluminação. E uma das formas de buscar o autoconhecimento é sendo reflexos uns dos outros, sendo o evangelho vivo nas ações e nas atitudes, principalmente quando eu já começo a perceber mais qualidades no meu irmão do que erros, né? Porque mais do que julgar o outro, eu preciso ver que se eu enxergo ainda defeitos e erros, eu preciso estar olhando para mim mesmo. Isso é muito profundo. E se ele, Jesus, tem esperado através de tantos séculos por nosso despertar, experimentar com ânimo firme algumas pequenas decepções no nosso dia, conosco mesmo ou com o outro, por alguns dias, enquanto caminhamos, vai fazer diferença, né? Nós vamos ficar lamuriando, nos dizendo cansados do trabalho, decepcionados. São algumas questões do dia a dia. Isso aqui é uma poeirinha na passagem da nossa existência e a gente tem hora que esquece disso, né? Perde o ânimo, perde aquela boa vontade de caminhar até consigo próprio, né? E aí, nem é o espinho físico que pode feri-lo, e nem nada, mas é o cuidado de nós para conosco mesmo e para com o outro, é que pode estar a nos ferir, né? Pois é, sem o autoconhecimento, muitas vezes, sabe quem que a gente pensa que está fazendo bem? A vaidade. Outra pega que vai vindo quando a gente vai estudando o estudo e o encaminhamento de Emmanuel. Porque o ego muitas vezes vai falar mais alto, vai querer os aplausos, querer o cuidar, né? Dizer que está cuidando, que está fazendo e acontecendo. Aí volta que ela não saiba a vossa mão esquerda, o que dá à direita, né? Porque senão fica perdido, a obra fica morta. Porque aí você está querendo, é o show, né? O espetáculo. Então, procurar olhar para o seu coração e para essa questão da humildade. Agora eu olhei a hora. Para a gente ver se está indo, né? Aí teve também essa colocação de Emmanuel, foi muito feliz, né? Ter esse cuidado para a gente não perceber se está realmente buscando pelos aplausos, né? Dizer que é aprendiz sincero no bem e na verdade pratica o mal, dizendo que está fazendo o bem, mas porque na verdade está desejando os aplausos do mundo, né? Aí no capítulo agora 11 dessa semana, foi o capítulo 11 também do Palavras de Vida Eterna, e cabe muito bem no estudo hoje, porque a gente resume um pouquinho, tentando fazer tipo uma poesia, né? Que fica mais leve e para trazer uma certa compreensão. Que diz assim, no capítulo tá o título, Perante Jesus. Então, se a gente está tendo esse espinho de ingratidão para com Ele, com todos os seus ensinamentos, quando a gente se recua à busca dessa iluminação, a gente fala assim, perante Jesus. Eu vou buscar essa água bonita, aqui, esse copo, tão carinhoso aqui. Quando diz assim, fica o encargo de te questionar, mais do que reprovar as faltas alheias, há que para tu mesmo olhar. Quantas vezes fomos ingratos, vendendo Jesus por quinquilharias, diante de caprichos mesquinhos? E a gente pensa que julga Judas, né?
Quantas vezes na nossa existência nós já não vendemos Jesus por quinquilharias? É isso mesmo, meus irmãos. Reconhecer com tristeza que ao outro não devemos julgar. Essa é a lição de primeiro momento que precisa ficar. Existe alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Se Emmanuel escreveu isso, vocês imaginam nós, né? Existe alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Com as minhas cobranças bobas, com as minhas questões de desafetos, de não perdão, com os meus julgamentos. Há que olhar para si próprio toda vez que for apontar o dedo, né? E é muito bom quando fala dos 3 dedos para mim. A gente aprende isso na escola, e eu ensinei isso na escola para crianças, né? Cuidado, se você está apontando que o coleguinha está fazendo isso ou aquilo, tem 3 para o seu lado. Muitas vezes você age um pouco até na hipocrisia, né? Porque você disfarça uma pseudo-verdade e na verdade interna está tudo sujo, tudo errado. Eu não trouxe o celular. Eu coloquei até no status que estava na agenda hoje do escritor. No dia 26 de setembro, hoje mesmo. E a moça, Marta, eu esqueci o nome dela aqui agora. Mas eu achei muito interessante, porque ela fala dessa hipocrisia, né? Com relação a ser todo certinho, a falar bonitinho, né? Mas que por fim tem toda uma hipocrisia diante disso, né? Toda uma busca pelo poder, um abuso através do próprio conhecimento. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Aí, gente, se ele nos tem suportado, que Emmanuel colocou assim, né? Não acredito que seja nesse sentido de suportar as nossas falhas. Eu acho que é nós mesmos temos nos suportado das nossas falhas e dos nossos erros. Jesus ainda espera de nós através dos séculos para que a gente tenha esse ânimo firme e forte, né? E essa observação de Paulo aos Tessalonicenses àquela época, e que ainda serve para nós, com todos os questionamentos de que bem é esse que precisa ser incansável, que é o bem que a gente faz na forma de caridade, de um olhar, de um sorriso, de um alimento, mas também de uma palavra de conforto, de um atendimento fraterno, visitando um enfermo, como a Meimei coloca aqui, que a gente falou no princípio. São vários detalhezinhos. E de não passar a mão na cabeça, achando que está fazendo bem também, né? E usando da maldade, mas principalmente para conosco mesmo. A oportunidade rica de estar buscando palestras, estudos, leituras dos livros constantemente, porque nós estamos aqui, caminhando uns juntos com os outros e precisamos desse diálogo constante, dessa busca do conhecimento através do estudo, né? E principalmente eu acredito mais nos que falam, né? Nos que estão buscando realmente o estudo. Porque eu lembro que uma vez ficou muito gravado para mim, que tinha a senhorinha que ficava ouvindo as palestras, e o palestrante sempre que ia lá, havia, né? E essa história me chama muita atenção, me marca para a questão do cuidado com a vaidade, de buscar sempre o bem pelo bem em si mesmo, né? Que quando ele volta e não a encontra, ela havia desencarnado. Quando ele desencarne no mundo espiritual, quem que o vai receber? Porque ele estava todo perdido, meio nos escuros, né? Uma aura meio assim bagunçada, e aquele ser todo iluminado, aquela senhorinha que escutava as palestras. Como assim? Eu que fazia os estudos, eu que levava? Ela que veio me receber, né? Olha a empáfia, né? Olha só a vaidade. Não, mas você falava.
praticava. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Sempre. Então, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, se torna justo esse dizer: se nos entediarmos na prática do bem, olha só, gente, como que pode isso? Entediar de praticar o que é bom, né? O que é bem. Semelhante desastre expressará em verdade que, na verdade, ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos, em nós mesmos. Ainda não emergiu para poder fazer a faxina, sabe? Para limpar o mal que há em nós. Ele ainda não veio à tona. Olha só o que Emmanuel fala. Gente, vamos levantar a nossa sombra. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer. A gente já falou dessa música aqui, não já? Flaira Ferro. A fraqueza de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, a armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Para vestido que vinha ao mundo em um só corpo, este de 1,60 m, devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. E assim vai. Vale a pena depois procurar lá por essa menina. Quando ela fez essa música, a gente faz até assim. Estava com 19 anos. Um espírito velho de grandes progressos aqui, né? Junto a nós, tão novinha, já trazendo tanto conhecimento para nós, né? Então, vamos emergir esse mal que há em mim, esse mal que há em nós, né? Aí quando tem aquela parte do livrai-nos de todo mal, amém. Opa! Principalmente do mal que nós mesmos fazemos ou façamos ou venhamos a fazer. Nós estamos sujeitos constantemente. É o orar e vigiar sempre presente, né? E por conta disso, Setembro Amarelo, a gente vê que é falado sobre o suicídio, sobre a depressão. Não devemos julgar o que se encontra nesses quadros, né? Paralisado. É uma doença que atinge o corpo, o cérebro, mas vem da alma, né? Vem de um esgotamento emocional, de um esgotamento de vida mesmo, de uma certa postura de ficar no fundo do poço, como eu ouvi um rapazinho explicando muito bem, fala tão bem, é jovem também, eu ainda não descobri o nome dele, vi no Insta, né, lá no Instagram, quando ele fala que é uma doença da alma, porque a pessoa nada recarrega ela, nada faz feliz, nada faz a alma dela cantar. E por mais que tenha fatores fisiológicos, né, que os neurocientistas estudam, e estão num trabalho árduo nesse quesito, nós precisamos questionar, junto a todos nós que oscilamos muitas vezes nesses quadros de depressão. Eu também tenho o meu processo de depressão, de ficar paralisada, de perder o ânimo, né? De sentir vontade de ficar na preguiça mesmo, né? Dentro de casa, de acomodar, um comodismo mesmo. A gente às vezes é muito mais mendigo, porque é muito mendigo que está aí na rua. Conforme eu vi um dia que diz que passou a ler, já leu mais de 200 não sei quantos livros, tá ótimo,
arrumou o tempo dele lá de mendigo. E a gente às vezes é mendigo na vida, né? Migalhando coisas para nós mesmos por fraquezas, né, da alma. E qual é a coisa que precisamos mudar? Seria o governo? As lamentações das políticas? A família, os amigos? Ou a nós mesmos? Pois a faxina é interna. E quando eu chego no fundo do poço, eu só tenho um caminho para cima. Que bom quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente reconhece que errou. Só assim a gente vai se curando da gente mesmo, né? E de toda a situação que existe, quando eu me deparo comigo mesmo, eu vou sempre tirar proveito. Vai ter ricas aprendizagens. Aí a poesia, gente, do Setembro Amarelo, eu dito ela aqui também. Eu estava colocando Andréia Lima e decidi o Lima Flor. Achei que soou mais bonitinho, né? E é um pseudônimo, porque sai daquela coisa do eu, né? Do personagem Andréia. Entra o pseudônimo. Então fica uma coisa assim. Eu tô com adjuvante aqui no meio dessa coisa toda. A gente é instrumento de busca no bem, né? De alguma forma, se a gente erra, a gente está tentando acertar. E é o caminho aí. Por isso que o bem vai ser incansável quando a gente busca querer melhorar. Fazer o bem, mesmo praticando o mal, mas desejando realmente o bem. E essa poesia foi desejando mesmo que chegue aos corações daqueles que estão perdidos, que desejam na fuga da existência um recorrer à morte como um ultimato de dor, né? E depressão causa medo. Eu prefiro fingir não ter, pois reforça as minhas fraquezas, o meu medo de viver. Eu reconheço na depressão uma forma de expressar a dor no mundo, expressar o medo de amar. Surge então a solidão, afasto-me para não errar, não sentir a gratidão e assim me enclausurar. Cuidado, o suicídio não vai diminuir a dor. Ela caminha contigo para onde você for. Melhor que a enfrente. Expurgue todas as mágoas. Enxergue toda a avareza. Enxergue todas as amarras que te colocam em posição de vítima, de coitado. Mas nessa vida de antemão não existe esse legado. Somos mesmos os culpados das dores, problemas que temos. É preciso ter coragem para encarar o que cometemos. E só assim vai clarear. E vamos poder ver para as feridas curar. E o coração voltar a bater. Porque ele paralisa, né? A depressão me paralisa, me causa medo. As minhas fraquezas, o meu comodismo, o bem que eu posso fazer, mas que eu não faço. Que eu ajo na vaidade de um egoísmo, né? Até nesse sentido, de não estar em convivência, de não estar participando, de não estar em sociedade, de não estar em meios, porque nós temos grupos e precisamos estar em grupos uns com os outros. E sempre nessa atividade é que a gente vai se aprimorando, vai se melhorando. É perto dos bons que a gente fica bom. E perto dos maus, que a gente tem também esse lado, que a gente enxerga e procure melhorar ele em nós e não no outro. Cada um com o seu processo, né? Vamos finalizando então. Mais um pouquinho de poesia, pode ser? Aí finalizei aqui e acho que enquadra bem no nosso assunto. Senti saudades de mim.
saudades de quem eu sou, nostalgia que me invade, arrepia, enaltece o alto amor. Vem com cheiro de jasmim, olha a primavera chegando, flores, perfume a embalar. A maturidade por fim me alcança, eu já estou sem reclamar. Adoro quando eu escrevi isso, que é uma verdade, está muito bom. Eu recebo a bonança do amor a se revelar, sem condições, sem cobranças. Meu desejo é expandir o amar, é doar-se, é esse amor com paixão que precisa crescer em nós. Se há retribuição ou se não há, está tudo certo. Se existe troca ou não existe, nas leis de causas e efeitos aí, de trocas constantes, já recebo do alto, do amor divino, a oportunidade de encarnada estar e vivenciando a experiência com todos que conheço, com os familiares, com os amigos, com o estar escritora. Isso enche o meu coração, é bonança para mim, né? As palestras, os estudos diante da doutrina, mesmo as aulas de yoga, né? Usando assim sempre do sagrado que há em mim, que há em cada um de nós, a luz que precisa brilhar de cada um. Então, meu desejo é sim expandir o amar, amor incondicional, amor com paixão, amar por amar e aprender a lição. O que nos falta? Aprender a amar, né? Esse é o bem que precisamos fazer por nós mesmos, amando a nós para amar ao próximo, para servir ao próximo da melhor forma possível, porque a gente vai estar realmente percebendo os nossos sims e nãos, sem a vaidade, sem que a mão direita sabe o que deu à esquerda, o que a esquerda deu para a direita. E é assim que Jesus nos ensinou, né? Sempre, sem querer a pretensão de ser o melhor e ser o caminho, a verdade e a vida, mas sendo para os nossos corações, né? Muito obrigada.